O tema de hoje é: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O texto base é apresentado no slide a seguir de João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então observe aí no grego as palavras em vermelho apolume, perecer, destruir, perder. Temos em roxo a palavra tuo, que é sacrificar ou matar. Temos em verde a palavra klepto, roubar. Essa palavra vem da palavra que a gente costuma usar na nossa língua, uma pessoa que tem o hábito de roubar, de furtar, kleptomaníaca. Temos em azul escuro a palavra kleptes, que é ladrão, olha lá, mesmo a raiz, klepto. Temos em marrom a palavra zoe, vida. E temos em azul claro a palavra perissos, excessivo, abundante. Então nós temos que entender o contexto das palavras de Yeshua, de Jesus, que viria um ladrão para roubar, matar e destruir. Então qual é o sentido para entender esse texto? Está falando da nossa vida física? Um ladrão literal que viria roubar os nossos bens terrenos? Iria matar a nossa vida física? Iria nos destruir? De que forma? Quem já está morto já não está destruído? E no sentido espiritual, como seria? É o que iremos ver neste estudo. Observe o slide a seguir, que foi tirado do My Sword Bible. É um aplicativo que existe para celulares, é gratuito. Basta você instalar no seu celular, você tem acesso a todas essas informações. Então a palavra tuo, que significa sacrificar, matar, observe aí o dicionário, o entendimento mais completo dessa palavra: sacrificar, imolar, matar ou abater. E o próximo slide nós temos a palavra polume, que a gente vai usar muito nesse estudo. Eu pus aí a tela do aplicativo, mas a tradução seria lá: destruir, afastar completamente, abolir, por fim a ruína, tornar inútil, matar, declarar que alguém deve ser morto, metaforicamente dedicar ou abandonar a eterna miséria no inferno, perecer, ser perdido, arruinado, destruído. Então agora, de posse nesse entendimento, vamos dar prosseguimento. Vamos falar primeiro do ladrão. Lucas 12, verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas, que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui Jesus fala que os bens espirituais que estão no céu e devem ser guardados, entre aspas, no céu, fecha aspas. Nenhum ladrão terreno consegue roubar esse tesouro. E diz finalmente no verso 34 que aonde está a nossa importância, qual é a nossa prioridade? É a vida terrena ou a vida espiritual? Qual é a nossa prioridade? São os bens terrenos ou os bens espirituais? Qual é a nossa prioridade? É pensar no ouro, na prata? Ou é pensar nas riquezas espirituais? E aqui Jesus é muito claro. Aonde estiver o vosso tesouro, a vossa prioridade, estará também o vosso coração, ou seja, a sua alma e o seu espírito. Então, uma pessoa carnal, o coração é inclinado para as coisas da carne. Uma pessoa espiritual é inclinado para as coisas do espírito. Próxima passagem, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui Jesus está falando por parábolas. Ele não está falando de um ladrão físico. Ele não está falando de uma casa física. Ele está falando da casa que é o nosso
íntimo e que a gente deveria vigiar, deveria guardar, perseverar até o fim, para que sejamos salvos. E que existe sim um ladrão espiritual, que poderia nos apanhar de surpresa. Próximo texto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está as características daqueles que não serão salvos nesta eternidade, neste Olã, neste período de tempo indeterminado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que acontece com a mulher grávida? Ela está em processo de gestação durante 9 meses, mas o dia e a hora que vai ter as primeiras contrações para o nascimento da criança, ela não sabe quando vai ocorrer. Isso é pego de surpresa. Pergunte a uma mãe que passou por essa experiência se ela não vai dizer isso. Ela não sabia o dia e a hora das dores de parto. Até que as dores de parto apareceram do nada, apareceram de repente. Então, este tempo é como o ladrão que vem de noite. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui é o próprio Deus agindo como ladrão. Olha que interessante. E virá contra ti, contra os homens iníquos, contra os homens rebeldes. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Mais uma vez, Deus vem como um ladrão. Feliz, bem-aventurado aquele que guarda suas vestes, persevera até o fim, busca a salvação diariamente e não se acomoda na salvação, para que quando este dia chegar não apanhe nu. Quando pensa estar vestido, na verdade está nu. Vestido é das coisas eternas, vestido é dos bens espirituais. Se os nossos bens estiverem só na terra, quando vier esse dia como ladrão, nos pegará desprevenidos, nus. E quando é que esse dia chega para as nossas vidas? No dia da nossa morte. O dia da nossa morte vem como ladrão. Eu sei quando eu vou morrer? Você sabe quando você vai morrer? Quem pode acrescentar 1 segundo à sua vida, a um côvado, como diz, melhor dizendo a própria palavra? Quem pode acrescentar um côvado? Ninguém. Observe o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, quando vai falar da morte do ser humano, do corpo físico. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Verso 2, olha como é um texto apocalíptico. Preste atenção. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas da terra? Não. Vou ler de novo. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Aqui está falando da morte.
Aí no verso 6 diz, uma parábola, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o que acontece na morte, segundo Hebreus 9:27? Ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Juízo das nossas obras sobre a terra. As coisas que fizemos e as coisas que fomos omissos em não fazer. No caso aí, o bem, né? É por isso que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. Morrendo um, foi para o abismo. Morrendo o outro, foi para o seio de Abraão. Cada um segundo as suas obras. Então, esse dia da nossa morte vem como ladrão. Então, não adianta ficar esperando o apocalipse da terra, sendo que o mais provável é que ocorra primeiro a nossa morte do corpo físico. Quantas pessoas morreram de 2000 anos para cá, aguardando o apocalipse da terra, sendo que, na verdade, o apocalipse de cada um pessoal veio primeiro? O que adianta eu ficar esperando o apocalipse da terra e eu não guardar a minha casa? Percebe? Vamos pegar agora a palavra roubar. Vamos ler apenas Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Essa palavra roubam do verso 19 e do verso 20 é a mesma palavra que está lá no texto base de João capítulo 10, verso 10, que é a palavra klepto. Vamos agora para a palavra matar. Olha aí o slide de 1 Coríntios 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto, foi sacrificado, foi imolado. É a palavra tuo, a mesma lá de João capítulo 10. O ladrão vem somente para roubar e sacrificar, ou seja, matar. Quando alguém sacrifica um animal, por tabela, ele está matando-o. Mas o sentido original é da palavra sacrificar. Por isso que você, entendendo estas coisas, você entende o que é roubar, matar e destruir. Porque quem já está morto, já está destruído. Eu vou destruir o quê para quem já está morto? Então a morte é o último processo. Primeiro eu roubo, depois eu sacrifico e depois eu mato. Então aí em vermelho está a palavra tuo, matar, sacrificar. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então essa palavra do verso 20 aí, sacrificam, que aparece 2 vezes, é a palavra tuo, sacrificar, matar. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor?
Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Vamos agora para o entendimento da palavra destruir, lá de João capítulo 10, verso 10. É a palavra apolume no grego. Quando nós entendemos o significado dessa palavra, aí sim, nós podemos, com mais profundidade, entender as palavras de Jesus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O que seria essa destruição? Vamos começar com o slide de Mateus 9,17. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então observe aí a palavra em vermelho, apolume, perecer, destruir, perder. Então note que as traduções colocaram perder, estragar, inutilizado, arruinado. Quando você entende o significado da palavra, qualquer uma delas faz sentido. Mas se você pegar apenas uma palavra em português, nem sempre expressa o entendimento. Com outros exemplos aqui vai ficar mais claro isso. Mateus 5,29. Próximo slide. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha aí em vermelho a palavra polume. Perecer, destruir, perder. E temos em roxo a palavra geena, inferno. Então aqui as traduções usou o sentido de perder, mas a palavra é a mesma, apolume. Ladrão não vem senão para roubar, matar e perder. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e perecer. Perecer? Mas já está morto. É aonde eu quero chegar. A continuação de Mateus 5,29 está no verso 30. Colocar aí na tela. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca, é a palavra polume, um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o geena, para o inferno. Mateus 10,28. Olha que interessante essa passagem. No slide. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Observe aqui que Jesus usou a palavra apokteino para matar o corpo e matar a alma. Mas quando fala de matar no inferno, no Geena, no Guerrinon, ele usou a palavra polume. Perecer, destruir, perder. Então o sentido lá que o ladrão veio para roubar, matar e destruir é no sentido espiritual. E não no sentido carnal. Pode ter o seu significado literal, parcial na carne. Mas as palavras de Jesus em profundidade estão dirigidas ao espírito, à alma. Então temos em roxo a palavra apokteino, matar. Observe aí que matar o corpo e a alma está em roxo. Temos em vermelho a palavra polume, perecer, destruir, perder. Temos em azul claro a palavra psique, que é a alma. E temos em verde a palavra geena, guerrinon. Então é muito interessante esse texto. Então o homem só pode matar o corpo, mas Deus pode matar a alma e fazê-la perecer no geena, no inferno. Mas será que esse perecer é literal? Será que esse perecer é no sentido de perder a existência? Ou será que tem outro significado?
Próximo slide, Mateus 10, 39. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Temos em roxo a palavra psique, alma, vida, e temos em vermelho a palavra apolume, perecer, destruir, perder. Observe agora como vai clareando o nosso entendimento com a próxima passagem. Slide de Mateus 10, verso 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vermelho a palavra polume, perecer, destruir, perder. Então era para os discípulos procurarem as ovelhas destruídas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perdidas e destruídas em que sentido? No sentido espiritual. Aquela pessoa que está separada de Deus passa, entre aspas, o pão que o diabo amassou. Fecha aspas. Vede o filho pródigo. Estava vivendo num país distante, longe da casa do pai, longe da comunhão da casa do pai. E lá ele estava comendo o resto da comida que era servida para os porcos. O filho desse pai voltou tão humilde, tão arrependido, que ele queria ser servo do servo do servo do pai dele. Não queria nem mais ser filho. Queria estar simplesmente na casa do pai dele, que ele tinha rejeitado. É claro que Deus o aceitou em plenitude. Deus o abraçou e o beijou. E disse: esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava destruído e reviveu. Esse meu filho foi ressuscitado. Próximo slide, Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está aí a palavra polume mais uma vez. Próximo slide, Mateus 18, 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava destruído. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A palavra polume, perecer, destruir, perder. Mateus 18, 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça, que seja destruído um só desses pequeninos. Observe aí em vermelho a palavra polume, perecer, destruir, perder. Agora as seguintes passagens, Mateus 21, 41. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que remetam os frutos nos seus devidos tempos. Depois você pega todo o contexto aqui do arrendamento de uma vinha. Essa palavra perecer de Mateus 21, 41 é apolume. Fará destruir horrivelmente a estes malvados. Então quer dizer que Deus vai aniquilá-los? Claro que não. Deus vai colocá-los no fundo do poço, comer o pão que o diabo amassou. Vão ser entregues a Satanás, para que através da destruição da carne, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Para esse espírito, para essa pessoa, para essa alma, pagar o último centavo, se arrepender, voltar humilde como o filho pródigo voltou, para ser aceito de volta e ressuscitado pelo Pai. Estava morto, estava destruído e reviveu. Marcos 1, 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Vieste para destruir-nos? Bem sei que quem és, o Santo de Deus. Palavra polume. Então perceba que nesse slide está a palavra polume. De Marcos 1, 23. Em algumas traduções está em Marcos 1, 24, mas é a mesma passagem. Às vezes algumas traduções mudam um pouco os versículos, como neste caso aqui. Próximo slide, Lucas 9, 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo?
Então observe aí que em vermelho a palavra polume, perecer, destruir, perder, e temos em roxo a palavra zemio, que é sofrer perda. Próximo slide, Lucas 9:56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Palavra polume, perecer, destruir, perder. Próximo slide, Lucas 13, verso 3. Não eram, eu vou lá afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se vocês não se arrependerdes, todos igualmente serão destruídos. Entende agora o sentido profundo da passagem? A palavra polume, perecer, destruir, perder. Próximo slide, Lucas 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e destruindo uma delas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que foi destruída, e vai em busca daquela que se perdeu, até que, preste atenção, até que a encontre, até que a resgate. Olha como Deus é maravilhoso. Olha que ensino profundo de Yeshua. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas foi destruída. Foi perdida, a polume. E ele foi atrás dessa ovelha perdida até resgatá-la, até salvá-la. Então essa ovelha estava morta? Esta ovelha estava aniquilada? De certo modo, sim. Mas não no sentido existencial, mas no sentido espiritual. Estava no fundo, do fundo, do fundo do poço. Assim nós estávamos quando nós viemos para Yeshua. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E fomos salvos pela misericórdia de Deus. Fomos salvos pela graça de Deus. Próximo slide, Lucas 15, 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha destruída, a ovelha perdida. Palavra polume. Passagem seguinte, Lucas 15, verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, e se for destruída uma? Será que Deus está falando aqui de moeda? Será que Jesus aqui está falando de moeda? Não, Jesus está falando de pessoas, de ovelhas. Jesus falava por parábolas. Vamos entender isso bem claro. Ora, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Próximo slide, Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto, olha aí. Porque este meu filho estava morto e ressuscitou e reviveu. Estava destruído, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Palavra polume. Observe aí no grego. Próximas passagens. Lucas 15, verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava destruído, estava perdido e foi achado. Palavra polume. Lucas 17, 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos os que estavam fora da arca. Quantos foram salvos? 8 pessoas. Yeshua desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, do qual 8 pessoas foram salvas através do batismo nas águas. Que isso significa? Batismo nas águas. Arrependimento. Pagaram o último centavo. 8 pessoas é literal? Sim e não. Sim, porque está falando da família de Noé. Mas espiritualmente está falando só da família de Noé? Não.
8 pessoas no Antigo Testamento é a mesma coisa que 144 mil no Novo Testamento. É uma analogia para os salvos, para os resgatados, para os redimidos. Lucas 17, 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Palavra polume. Próximo slide, João 3,15. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Olha aí, a Almeida Revista Atualizada não colocou a tradução correta. Está incompleto. Observe a Almeida Corrigida e Fiel. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Para todo que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. Olha aí no grego que está a palavra polume. Então observe aí que nem todas as traduções traduziram ao pé da letra. Então deixa segredos escondidos no texto. Quem já tem um entendimento das Escrituras consegue entender com qualquer tradução. Mas, se você pegar os versos das melhores traduções, puder entender inclusive o original, você vai mais longe. Fica mais fácil o entendimento. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Palavra polume. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, que nenhum eu destrua de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 10,28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A palavra perecerão aqui é polume. Jamais serão destruídas. Eu lhes dou a vida eterna. João 17,12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, e nenhum deles foi destruído, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse se perdeu é a palavra polume. Romanos 2,12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, também sem lei serão destruídos. Palavra polume. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que são destruídos, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra perder aí é polume. 1 Coríntios 10,10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Palavra polume. 2 Coríntios 4,3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, para os que são destruídos, que está encoberto. Próximo slide, Tiago 1,11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha como os tradutores traduziram essa passagem. É a palavra polume. Então, ao meio da Revista Atualizada, colocou desaparece a formosura da flor. Ao meio da Corrigida e Fiel, ficou mais próximo. O aspecto perece, o aspecto é destruído. A King James colocou a glória desvanecem. Olha que coisa. A Bíblia hebraica do David Stern colocou sua beleza é destruída, bem mais próximo. A Bíblia de Jerusalém desaparece a beleza. A Novo Mundo, a beleza também desaparece. Então olha aí, dependendo da versão que você está usando, vai te esconder muitas coisas. Aí a palavra polume. Hoje vocês têm a Bíblia eletrônica, você pode instalar no teu celular, tem internet, vocês podem pesquisar em Bíblias online, que existem Bíblias interlineares. Hoje nós não ficamos mais refém de teólogo.
Hoje nós não ficamos mais refém de pastor, de rabino. Nós podemos beber direto da fonte. E o próprio Espírito Santo nos ensina, nos guia. Próxima passagem, Tiago 4, verso 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Aquele que pode salvar e fazer com que seja destruído. Lembra lá? Não temais aqueles que matam o corpo, mas aqueles que podem fazer perecer no inferno. É o mesmo sentido aqui de Tiago 4,12. Um só é legislador e juiz, é Deus. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? A palavra perecer aí é polume. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum seja destruído, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Palavra polume. Mateus 19:18. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não destruas, não faça perecer, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Lembra lá de Mateus 5, de 21 a 26? Ouviste o que foi dito, não matarás. Mas aquele que proferir uma palavra contra o seu próximo é a mesma coisa que você assassinar com uma faca. Você matou o seu irmão no coração. Então, este irmão que assassinou pode estar em juízo de inferno de fogo, Geena, e pode ser levado à prisão. E de lá não sairá até que pague o último centavo. Mateus 5, de 21 a 26. Agora Jesus disse que o ladrão viria para roubar, matar e destruir, mas que ele viria para dar vida e vida em abundância. Então vamos ver o que é a palavra abundância. 1 Coríntios 2, verso 6. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha que verso tremendo esse. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente pode imaginar o céu, imaginar o seio de Abraão, imaginar o terceiro céu que Paulo foi e viu coisas inefáveis que não conseguiam ser expressadas pela linguagem humana. Isso é vida em abundância. Vamos agora à palavra vida que Jesus vem trazer. Mateus 7,14, o slide que está na tela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que vida que está falando aqui? A vida da carne? Não. Está falando de vida espiritual. É a palavra zoe, vida. Significa também vida na carne. Mas Jesus estava se referindo à vida eterna. Jesus não se prendia às coisas da realidade física. O ensino dele era espiritual. Por isso ele falava por parábolas. Para que quando a pessoa fosse madura e pudesse compreender, tirasse ensinos profundos das parábolas simplórias de Yeshua. Mas os fariseus, que pensavam que entendiam, ouviam aquela historinha em forma de parábolas e ficavam boiando. Ficaram sem entender. Mateus 18:8, próximo slide. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, palavra zoe, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés,
seres lançado no fogo eterno. Próxima passagem, Mateus 18:9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Palavra Zoe, vida. Mateus 19:16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Zoe, vida. Mateus 19:17. Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, no Zoe, guarda os mandamentos. Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Zoe. Lucas 12:15. Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida, Zoe, de um homem, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui está falando da vida física? Em parte sim, mas também, muito mais profundo, a vida espiritual. A vida espiritual de um homem não consiste nos bens que ele tem. Então você olha um rico, não quer dizer que ele é próspero no mundo espiritual. Às vezes um favelado, às vezes uma pessoa que vive em condição de pobreza, tem muito mais bens espirituais do que o rico. Então tome cuidado com qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. João 1:4. A vida, Zoe, estava nele, e a vida era a luz dos homens. 2 vezes aqui a palavra Zoe. João 3,15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Zoe. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Zoe. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Zoe 2 vezes. João 5,26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, Zoe, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa vida aqui é vida espiritual, não é vida carnal. Senão Jesus não seria morto na cruz. O Pai tem vida em si mesmo, a vida eterna em si mesmo. E o Filho, Yeshua, também tem a vida eterna em si mesmo. Então, mesmo que ele fosse morto na cruz, ele tem vida. Eu vou ler daqui a pouco um verso que o próprio Jesus fala isso. João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, Zoe, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. João 6,33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, Zoe. João 6,35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, Zoe. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, tem o Zoe eterno. João 6,53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Olha aqui, nós podemos ter vida em nós mesmos. Nós podemos ter a vida eterna. Então lembra da passagem anterior, que eu falei que não é a vida na carne que Jesus tinha, mas sim a vida do Espírito, a vida eterna? Aqui está confirmando. Se nós comermos a carne e o do sacrifício de Yeshua, nós também teremos a vida em nós mesmos. João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Zoe, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos agora para João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Zoe. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Zoe. João 10,28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém as arrebatará da minha mão. Zoe. João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Zoe. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra na carne, viverá. Entendeu? Aqui é vida eterna. Ter a vida em si mesmo. É essa vida que Yeshua tinha. Ainda que Yeshua morresse na carne, ele tinha a vida em si mesmo. Ele tinha a vida eterna. João 12:25, próximo slide. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aqui nós temos 3 palavras vida. Só que apenas em vermelho é a palavra Zoe. E existe em roxo a palavra alma, vida. Próxima passagem, João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e o Zoe, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17:2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Zoe. João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida, Zoe, em seu nome. Agora vamos ler João capítulo 10, verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O verdadeiro enviado de Deus entra pela porta das ovelhas. Quem pula o muro é ladrão. O ladrão procura outra entrada, uma entrada ilegal. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Olha só, os discípulos não entenderam. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que é a porta das ovelhas permite que as ovelhas entrem e saem. Jesus tem a porta do abismo, da chave do abismo. Ele pode destruir a ovelha ou pode salvá-la. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Satanás veio para roubar, matar e destruir, jogar no fundo do poço. Mas lembrem-se, Satanás é usado como instrumento de salvação das ovelhas. E quem já acompanha esse canal há mais tempo já sabe de longa data. Deus faz a paz e cria o mal. Isso quer dizer que Deus é mau? Não. Deus é bom. Deus é misericordioso e longânimo. Deus é justo. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas usa o mal, usa o inferno. Quem criou o inferno? Foi Deus. Mas usa o inferno, usa Satanás para quê? Para resgatar aquela alma. Para que ela pague o último centavo. Para que ela se arrependa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário,
eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Essa autoridade recebi de meu Pai. Esse domínio recebi de meu Pai. Essa representatividade recebi de meu Pai. Sabemos que Yeshua é um anjo. Recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nos céus tem poder de jogar no abismo ou no seio de Abraão as ovelhas. Jesus tem autoridade na terra para perdoar pecados, como se fosse o próprio Deus. Êxodo 23, não se rebeles com esse anjo que vai adiante de ti, disse o Senhor a Moisés. Não rebeles, porque ele não vai perdoar a vossa transgressão. É o único anjo que perdoa pecados. E este anjo tem o nome do Eterno, Yeshua, Yahshua. Olha aí o slide de 1 Coríntios 5,5. Entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Observe aí azul, Satã, Satanás. Em roxo, a palavra oletros, destruição, morte, ruína. E temos em vermelho a palavra pneuma, espírito. Observe também o dicionário do Mais Word Bible, que eu tirei no celular, da palavra grega oletros. Significa arruinar, destruir, morte, para destruição da carne, disse dos males e problemas externos, pelos quais os desejos da carne são subjugados e destruídos. É como eu sempre expliquei para vocês aqui. Entrega a Satanás para que através da destruição da carne, ou seja, para que essa pessoa seja jogada no fundo do poço, e se necessário for, até a sua própria vida na carne seja destruída. Para quê? Para que o espírito dela seja salvo no dia do Senhor. Deus usa o fundo do poço. Deus usa até a morte do corpo daquela pessoa para resgatar um filho rebelde, para resgatar um filho desobediente. Deus usa todas as situações como ensino, como admoestação, porque Deus ama a todos os seus filhos e quer salvar a todos. E Deus é poderoso para ele, porque não há nada impossível para ele. Espero que os irmãos tenham compreendido mais este estudo. Um abraço a todos e até a próxima. Shalom, shalom.